Welcome! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal que é fruto da revista e do portal Wellmag. Eu sou Marina Weishaupt, é um prazer estar aqui contigo e comigo está minha partner. Eu sou Samantha Hakrat, editora-chefe da Wellmag. E hoje a gente trouxe quem? Quem? O Dr. Filippo Pedrinola, meu médico. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, Marina, Samantha, para a gente falar sobre esse tema, né, tão interessante, que é o intestino. E importante, né, hoje em dia. Bastante. Intestino. Eu tenho problema de intestino, né? Então, como o doutor sabe, eu tenho uma doença autoimune, que é retocolite ulcerativa. Então, quem cuida disso é o meu médico. Além da minha hipotiroidismo de Hashimoto. Também com esse seu sobrenome tinha que ter um Hashimoto. Tinha, né? Não tinha jeito. Ela gosta de tudo que é diferenciado, ela atrai. Nomes complicados. Nomes complicados, exatamente. E doutor, muito se fala que o intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro, né? É verdade. O intestino, na verdade, se a gente for pensar, o tubo digestivo é tão engenhoso porque é só uma camada de células que separa o meio externo do meio interno. Se a gente pensar dentro do intestino, que está passando ali o alimento, sucos digestivos, tudo isso, se a gente for pensar, a parede é só uma camada de células. Então, olha só como é tudo muito bem feito. Quer dizer, você tem uma camada única de células, aí você tem a microbiota intestinal, que são as bactérias, fungos, vírus, protozoários, tudo que habita a nossa microbiota intestinal, que antigamente era chamado de flora intestinal, e que hoje a gente chama mais de microbiota, e que representa todos esses seres aí vivos, esses micro-organismos que habitam próximo a essa parede intestinal, e que tem funções importantíssimas, como a gente vai falar. Então, se a gente for imaginar, a gente tem trilhões de bactérias. Acredita-se aí por volta de 20, 30 trilhões de bactérias no nosso intestino. E que em termos de peso dá mais ou menos 1 quilo, 1,5 quilo. Então a gente tem 1,5 quilo de bactérias dentro da gente, que é o peso mais ou menos do cérebro. E então esse mecanismo que existe de interação entre a parede intestinal, a nossa microbiota, é muito sofisticado, né? E essa parede intestinal ela tem que ser permeável, porque se a gente se alimenta, a partir do momento que a gente come, o alimento entra na boca, passa pelo esôfago, vai para o intestino, passando pelo estômago, depois intestino delgado, intestino grosso e tudo isso. Então esse alimento ele precisa ser metabolizado, precisa ser digerido, ser absorvido, senão a gente morreria, né? A gente precisa absorver esses nutrientes, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, as gorduras, os carboidratos, tudo isso. Então isso tem que passar por essa parede intestinal, mas tem que passar de uma forma que a gente chama de semipermeável, né? Então, ou seja, não pode passar tudo de uma vez e também não pode bloquear. Então, essa engenhosidade, né, da parede do intestino que é muito interessante, e as bactérias que estão ali, elas têm que estar em equilíbrio. Então, essa microbiota intestinal, ela tem que estar num equilíbrio. Quando ela está num equilíbrio, a gente chama de eubiose. Quando essas bactérias se desequilibram, a gente chama de disbiose. Então, a disbiose é um desequilíbrio dessa população bacteriana, vírus e fungos também, e isso faz com que exista uma ruptura desse equilíbrio, né? E essa barreira intestinal, ela pode passar de uma barreira permeável para uma barreira chamada hiperpermeável. E aí pode começar a deixar entrar substâncias, pedaços de DNA, de RNA, e que vão entrar na circulação. E a hora que isso passa, que não deveria passar, a gente sabe que 70% mais ou menos do nosso sistema imunológico está no intestino, ali na barreira intestinal. Então, se você deixa passar de uma forma errada, né, não normal, desequilibrada, essas proteínas que entram hiperativam o nosso sistema imunológico, está ali para nos defender. É como se fossem os soldados. Então, aí o sistema imunológico detecta aquela bactéria, ou aquele vírus, ou aquele alimento que não deveria entrar, e reage. Então tem uma hiperresposta. E essa hiperresposta do sistema imunológico é a causa de uma série de doenças diferentes. Né? Vamos dar um exemplo, já que a gente falou do Hashimoto. Né?
que é uma doença autoimune. Então, caprichosamente, o que pode acontecer no intestino? Deixou passar proteína ou sequência de DNA que é igual a uma enzima da sua tireoide, né, chamada tiroperoxidase, principalmente. É aquilo que a gente faz no seu exame que vê que deu positivo, né? Então, o sistema imunológico ele começa a atacar essa proteína que entrou, mas a sequência genética é a mesma da enzima da tireoide. Então, vai atacar a tireoide também. Então, você tem uma doença autoimune. E esse é só um exemplo. Mas a gente tem várias doenças autoimunes que o início está no intestino, nessa inflamação intestinal. Então, a partir do momento que você tem essa inflamação, só que quando a gente pensa em inflamação, a gente pensa no quê? Quando bate o dedinho, fica roxo, fica doído, incha, mas não é esse tipo de inflamação, que essa é uma inflamação chamada aguda. Essa inflamação que acontece a partir do intestino desequilibrado, ela se chama inflamação silenciosa, ou inflamação de baixo grau. Mas essa inflamação que vai acontecendo ali faz com que esse nosso sistema imunológico produza fatores inflamatórios, que têm nomes estranhos, como, por exemplo, interleucina 6, várias citoquinas diferentes que vão levar à inflamação em outros órgãos. Então, aquela inflamação que começa no intestino pode se alastrar para o coração, para os rins, para os pulmões, para o cérebro, né? Como você falou, né, Mar, no começo, que o intestino pode ser considerado o nosso segundo cérebro, pode mesmo. Existe um sistema nervoso no nosso intestino de milhões de neurônios. E isso chama-se sistema, é uma conexão. Então a gente tem um sistema chamado neuroentérico. É como se fosse um cérebro mesmo. E todos esses neurônios, eles se conectam e através de um nervo chamado nervo vago, eles se ligam ao cérebro. Então você tem um nervo que, uma conexão só, liga o intestino até o cérebro numa via de mão dupla. Então você tem informações que vão... Tudo que acontece no seu intestino, o seu cérebro vai perceber. E tudo que aconteceu no seu cérebro vai afetar o intestino. Por isso que tem as famosas doenças psicossomáticas, né? Tem um livro muito interessante que... até falar isso, porque muitas vezes você tá com alguma preocupação e aí ataca o intestino. Dá dor de barriga. Dá dor de barriga. Quem nunca, né? Teve aquela coisa ansiosa de borboletas no estômago, né? Então você vai encontrar o seu crush, aí borboletas no estômago. Por quê? Porque você teve aquele sentimento, aquela emoção, através de toda essa conexão que existe, tanto pelo sangue como pelo nervo vago, vai chegar no intestino. E a gente sabe que essa via é totalmente de mão dupla. Aí tem um livro muito interessante que chama-se Da Emoção à Lesão. E o tema é bom, né? Porque tudo que a gente sente porque sente. Ninguém tem culpa de sentir o que sente, né? Não existe sentimento errado. Então você, a partir do momento que você tem um sentimento, alguma emoção, isso vai repercutir também através de um sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em dois, o tal do simpático e o parasimpático. Todo mundo lembra lá da biologia, né? Quem gosta dessas coisas, gosta. E é um equilíbrio, né? Porque se a gente pensar, o simpático é o que estimula, é a adrenalina, né? O principal mensageiro químico dela. E o parasimpático é o relaxamento. O nervo vago faz parte do parasimpático. Ele relaxa. Então, por isso que se você está tensa, ansiosa, tal, você inibe o seu vago e tem uma predominância do simpático, adrenalina, cortisol, que é o hormônio do estresse, produzido pela glândula suprarrenal. Então, essa situação de hiperativação do sistema nervoso simpático vai interferir na permeabilidade do intestino, vai levar à produção de vários hormônios chamados de hormônios de estresse que vão te levar a ter uma resposta, né? A resposta chamada de luta ou fuga, né? Então, o estresse... Se eu estiver falando muito, vocês me cortam, tá? Não, mas, pode falar. Mas assim, o estresse ele foi feito para ser agudo e não crônico, né? Então era bom na época do Homem das Cavernas, quando vinha o tigre, dente de sabre atacar. Então você tinha que se defender. Então você vai ter uma resposta, o seu cérebro vai mandar uma mensagem, olha o tigre, aí vai lá na sua hipófise, que é a glândula maestro, que fica na base do nosso cérebro, e ela produz um hormôniozinho, entre outros, mas chamado ACTH, né, que ele vai lá na sua glândula suprarrenal, que é a glândula do estresse, e estimula ela a fazer principalmente adrenalina e cortisol, que são os hormônios de estresse.
daí a pupila dilata, o sangue vai para os músculos, a gente fica mais forte, mais rápido, Seria para para fugir da lutar ou fugir, situação. né? Só que hoje não é mais o tigrão, o dente de sabre, e são as situações crônicas do dia a dia. Então você tem preocupações, pensamentos ruminantes. Então isso a gente brinca que são as minhocas da cabeça, Uhum. né? Que dentro da terapia cognitiva comportamental, isso tem vários tipos desses pensamentos, mais ou menos 18 tipos de alterações cognitivas, né? Então amplificações, catastrofizações, futurizações. Então a preocupação que acontece com trabalho, dinheiro, família, relacionamento, tudo isso é pior que o tigre, porque não para. Você está todo dia tendo esses estímulos, então aquele seu estresse que foi feito para ser agudo, ele vira crônico. E quando ele vira crônico, ele vira tóxico. Você começa a produzir um excesso de cortisol. E o excesso do cortisol, ele vai lá no intestino e bagunça seu intestino também. Ele leva a uma alteração de permeabilidade e começa, então, o processo que a gente estava falando de inflamação de baixo grau. Então, o estresse ele age em todo o nosso corpo. A gente vê como é ligado, né? Essa coisa das emoções, do cérebro, com o nosso corpo de uma forma geral e muito fortemente com a saúde do intestino. A gente veio hoje para falar de intestino, né, especificamente, mas uma coisa que eu e a Sá, assim, a gente vê muito, e a Sá compartilha muito na revista, e a gente nas nossas redes sociais, é essa questão da medicina como do bem-estar, né, porque você não é vários pedacinhos, você é um conjunto de coisas, né, eu acho que é isso que você tá falando. Sim, tá tudo interligado, né, então um problema de estresse que vai e somatiza um problema de intestino. E fora o estresse e essas coisas, quais outros sintomas ou fatores que podem ocorrer, assim, levar a essas situações de intestino, de São muitos. Alimentação, alimentação? né? Porque a alimentação desequilibrada, o que que é? As nossas bactérias, como se a gente for lembrar lá da biologia no colégio, a gente pegava aquelas Nossa, não vou lembrar plaquinhas. nada. Lembra aquelas plaquinhas para crescer bactéria, placas de Petri? Então você semeia a bactéria ali, ela só vai crescer se tiver um meio de cultura, se tiver alimento para ela. Então qual que é o alimento as bactérias que moram dentro da gente? É a comida, né? Então é o nosso alimento. E então as bactérias gostam muito de fibras e de alimentos naturais, né? Por isso que a gente sabe que os alimentos processados, ultraprocessados, que vêm com uma série de conservantes, acidulantes, emulsificantes, um monte de antes, né? E esses aí todos as bactérias não gostam, né? Isso leva a uma desbiose intestinal. Então a bactéria gosta muito de fibra, só que a gente sabe que a população, na média, a gente come aí populacionalmente falando, por volta de 7 a 15 gramas de fibra por dia. A gente deveria comer 35. Nossa. Né? E claro, as pessoas que têm mais consciência da alimentação, se alimentam melhor, conseguem chegar nos 35 ou mais. Porque a bactéria, o que ela faz? Ela pega essa fibra, e o que é a fibra? A fibra é aquilo que a gente não consegue digerir, né? As bactérias fazem isso pra gente. Por isso que é um mecanismo de simbiose. Então essas bactérias boas que a gente tem dentro da gente, chamada de comensais, elas vão pegar essas fibras, elas fermentam essas fibras, porque a gente não consegue digerir, por exemplo, a celulose, a hemicelulose, a lignina. Então as bactérias pegam essas fibras e fermentam. E o resultado dessa fermentação é a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que a gente chama. Principalmente acetato, propionato, butirato, que são fundamentais para estimular, por exemplo, a produção intestinal de mensageiros químicos, neurotransmissores. Se a gente pensar a química da alegria, do bem-estar, qual que é? A serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, a dopamina, que é da recompensa. Aí você tem a acetilcolina, que é da memória, você tem GABA, tem uma série de neurotransmissores que são fundamentais para essa coisa do bem-estar, da saúde mental. Então a gente vai vendo aí como isso é tudo muito, muito ligado. Então, uma das coisas é isso, a alimentação. A dieta, que seja uma dieta, vai falar, mas qual que é o tipo de dieta ideal, né? Porque a gente vê de revista, né, de artigos sobre isso, e a gente sabe que o melhor tipo de dieta é a dieta anti-inflamatória. Porque a gente envelhece e adoece porque inflama, né, como a gente estava falando. Então, se você tem um tipo de dieta anti-inflamatória, talvez o melhor exemplo da história da humanidade seja a dieta mediterrânea.
voltar para como era a nossa alimentação Isso, de anos Mil anos atrás. exatamente. Porque Sem a dieta- leite. tem que, tudo, claro, nada é proibido, Sim, mas a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. sim. Ótimo, adorei essa frase. Nem é minha, é de Paracelsus, um dos pais da medicina. Mas aí a dieta mediterrânea, por que que ela é interessante? Quando, se a gente pensar depois da Segunda Grande Guerra, quando chegou lá um pesquisador chamado Ansel Keys, ele desembarcou em Salerno, lá depois da Segunda Grande Guerra. Aí ele falou assim, o que acontece aqui que esses povos aqui que habitam países banhados pelo mar Mediterrâneo, por que que eles têm menos diabetes, menos câncer, são menos gordos, morrem menos do coração? Qual que é o milagre, né? Aí eles foram ver que, na verdade, apesar de serem 4 continentes diferentes, tem a Ásia, África, Europa, 3, né? Desculpa. Então você tem, são religiões diferentes, situações econômicas diferentes, mas o comércio era comum, né? Então os alimentos tinham esse tipo, que eram propiciados pelo mar Mediterrâneo, o comércio, tudo isso. Então a alimentação é uma alimentação que é feita de produtos naturais, onde você tem basicamente grãos, pouca carne vermelha, muito peixe, azeite de oliva, um vinhozinho, né? Nuts, muitas leguminosas, verduras, salada. Então essa é a base. E são alimentos que são anti-inflamatórios, porque eles têm uma quantidade enorme de antioxidantes. E a gente sabe que, né, os alimentos que inflamam são aqueles que faltam os antioxidantes. Então, quanto mais fitoquímicos, compostos bioativos, que vêm principalmente do reino vegetal fundamental, mas isso não, é importante também a gente pensar na proteína animal, né? Peixe, carne magra, ovo, laticínio também. Então, essa é um bom exemplo, é a dieta mediterrânea. É claro que a gente não vive no Mediterrâneo, mas é assim, usar esses conceitos para ter uma alimentação Mais que saudável. imaginar que tudo que a gente está colocando para dentro vai alimentar nossas bactérias. E essas bactérias vão nos proteger ou gerar doenças, né? E a gente tem que cuidar bem delas. Então, essa é das outras causas. E hoje, quando se fala muito dessa questão de você fazer essa desinflamação, tá certo falar? Desinflamação, né? Se corta muito. A primeira, eu vejo muito, né? Se cortar o leite e o trigo. O trigo também. Trigo. O glúten, né? O glúten, né? O glúten, sim, porque Mas e aí, o glúten não tá ligado à fibra? Aí me confunde um pouco, sabe? é verdade, mas o glúten é uma proteína, né? Ah, E o glúten é uma proteína que a gente não digere bem. Só que o trigo que a gente usa hoje não é igual aquele trigo da época lá da Bíblia, né? É um trigo diferente, ele é de engenharia genética, né? Ele é processado e tudo isso. Então, a quantidade de glúten que tem é muito maior do que aquele trigo antigo. antigo. Então, é por isso que a gente não digere bem. E na hora de digerir o glúten, na verdade, é uma palavra que vem de cola, né? O glúten é uma proteína que cola lá no nosso intestino, gruda, e a gente tem uma reação contra essas proteínas, essas frações do glúten mal digeridas, e isso leva a uma reação inflamatória local. Quem é celíaco não pode comer nada de glúten, mas existe uma coisa chamada intolerância ao glúten não celíaca, que uma grande parte da população tem. Então, se você comer alimentos muito ricos em glúten, é claro que isso é muito individual. Aí tem pessoas que vão sentir mal, ter sintomas, outras que não. Às vezes você arruma seu intestino e você começa a ter menos reação ao glúten. Porque aquele seu intestino que era super permeável, se você melhora essa barreira intestinal, você pode não ter mais intolerância que você tinha quando ele estava muito permeável. Legal. E aí, se você não Então- tem essa intolerância, você pode depois introduzir novamente um pouquinho. Então você pode introduzir de novo. E outra coisa, né, outra causa muito frequente de desequilíbrio são medicamentos, né? Então, se a gente pensar, uma polifarmácia que a gente toma muitas vezes, né? Antibiótico. O antibiótico, ele destrói as bactérias ruins, mas ele também vai eliminar as boas, né? E vai levar a um desequilíbrio. Então, muitas vezes, um ciclo de antibiótico pode levar 6 meses para o seu intestino voltar ao equilíbrio depois. Caramba, eu não sabia que era isso tudo Então, de por tempo isso que também. é muito interessante você, depois que faz um ciclo antibiótico, usar probióticos, né, que possam ajudar a recuperar de novo. A nossa microbiota, a nossa flora intestinal, ela começa a ser formada intrauterina, ainda no feto, na criança. Achava-se que o líquido amniótico era estéril. A gente sabe hoje que não é. Já foram isoladas bactérias no líquido amniótico. Aí isso começa já a formar a microbiota da criança dentro da barriga da mãe.
e principalmente quando nasce. Aí nasce, tem contato com a microbiota da mãe, se for um parto normal, por isso faz muita diferença, né, se tem um parto normal, porque aí a criança, quando passa pelo canal de parto, vai se ter contato com as bactérias do canal da mulher, né? E isso já começa a povoar o intestino dessa criança. Por isso que hoje nos hospitais, nos bons hospitais, nos bons centros, quando é feito o parto cesárea, e o Brasil é campeão mundial de parto cesárea, o que acontece? O contato não vai ser com o canal vaginal, né? Vai ser com a pele da mãe, com a enfermeira, com o ambiente hospitalar, e isso acaba formando uma microbiota diferente da criança. E a gente sabe eu que tenho 2 com microbiota diferente lá em casa. Eu também, a minha filha também é cesárea. Por isso que se faz hoje, né? Quando nasce a criança de parto cesárea, pega uma gaze, né, no canal vaginal da mulher e passa na boca da criança, para você semear bactérias da mãe. Então isso é feito nos bons hospitais. Então é uma coisa interessante, né? Essa semeadura que se usa para compensar a história do parto cesáreo. Legal. Né? E porque aí você ajuda a formar essa microbiota, que começa a ser formada nessa fase, e ela vai ter uma identidade própria por volta dos 3 anos de idade. Então, você vai formar uma microbiota até os 3 anos de idade na criança, e depois é aquela. Você tem como se fosse impressão digital. E ela, claro que você pode modificar. A gente muda rapidamente a microbiota, mas ela tem uma resiliência. Então, aquele núcleo vai sempre tender a voltar. Então, assim, como é importante, né? A gente chama dos 1000 dias. Os 1000 dias pós o nascimento são super importantes para a formação da microbiota da criança, que depois vai virar adulto, né? E a tal da vitamina S? Já ouviu falar? Vitamina S? De sujeira, né? Porque as crianças com aquela... Agora você me pegou. Vitamina S de sujeira. Não, mas é porque quando é criancinha, né? Tipo, enfia a terra na boca. Mas, né? Isso tudo, acho que deve Agora você me pegou. pegar. Na microbiota. Mas Foi só uma brincadeira para descontrair. Nosso podcast. Ótima, vou adotar essa. E assim, a sujeira é importante. Essa coisa do hiperhigienismo, esterilizar tudo, cava chupeta, não sei o quê, essa hiperpreocupação faz crianças que não conseguem desenvolver direito o seu sistema imunológico. Então é importante, uma das melhores coisas que tem para a criança é ter animal de estimação. Aí você rola no chão, brinca, põe a mão na boca, no nariz do cachorro, do gato. Isso tudo leva a uma microbiota muito mais diversa. Porque quando a gente faz um exame para avaliar se a sua microbiota está boa ou não, né, você vai ver o quê? Alguns parâmetros fundamentais. Primeiro, diversidade. Tem que ser índice de diversidade. Então você tem que ter uma população muito diversa de bactérias morando na gente, porque elas têm um equilíbrio entre elas. Tem uma coisa chamada cross-feeding. É muito louco isso, que uma bactéria dá comida para outra, né? Então se você tem um desequilíbrio ali, principalmente bactérias boas, que todo mundo ouve falar, tipo bifidobactérias, lactobacilos, elas acabam não tendo um ambiente propício para crescer. Então o excesso de esterilização das coisas não é bom. O fator sujeira é legal. Então, É tudo legal. bem a minha Só pergunta. não pode exagerar. Achei mas que eu estava perfeito, sendo... né? Brincar ali na terra é bom também, né? Para microbiota. Eu li em algum lugar que agora, fora daqui, estão fazendo transplante de microbiota. Grande negócio. É mesmo? Uhum. Um grande Transplante- negócio, é grande ótimo. negócio. Eu não entendi só igual. Mas como se faz isso? Tipo, Já você é tem que aprovado. tomar uma coisa ou você faz por baixo, de- via retal? Como funciona isso? Esquisito, né? Pensar nisso, mas, por exemplo, tem algumas doenças. Existe banco já de fezes, né? Então, é louco isso, você pensa, poxa, banco de cocô, né? Mas tem. E isso, tem uma doença que chama, que é uma inflamação intestinal causada por um Clostridium e chamada de membranosa. Então, isso já tem estudo e aprovação. Faz um transplante de microbiota, você consegue melhorar muito essa infecção, que é uma infecção super grave. Então, você pega, só que esse material de transplante tem que ser muito bem avaliado, e por isso que é feito um banco, né, disso, para você não colocar coisas piores ainda no receptor.
né? Então, isso começou a partir de estudo em ratos, chamados de germ-free, ou seja, ratos que eram estéreis em laboratório. Então, pega rato que não tem nenhuma bactéria no tubo digestivo, isso em laboratório é possível, e você faz um transplante de um rato, por exemplo, gordinho. Você pega uma microbiota de rato gordinho e transplanta. O transplante é feito normalmente com uma sonda nasogástrica, né? Não é que você toma o negócio. Ainda bem, né? Menos É mal. uma sondinha, Afinal de né? contas, veio lá daquele negócio lá, né? Senão ia dar um mau hálito. Mas é colocado já com o catéter, uma sonda nasogástrica já no intestino, né? Que legal. De Vai forma que ela direto. vai ali essa microbiota vai ter que chegar lá e começar a crescer. E então, quando você pega esses ratinhos, você pega e transplanta uma microbiota de ratinho gordinho e põe no rato magro, germ-free, ele engorda. Aí você pega, dando a mesma dieta, aí você pega de rato magro, dá no rato gordinho, ele emagrece. Então, isso a gente sabe que Necessito de um rato Isso magrinho Necessita para fazer esse transplante. é muito interessante isso. É claro que a gente está engatinhando ainda, né? Sim. Mas tem algumas aplicações já na medicina, por exemplo, essa colite pseudomembranosa que eu estava falando. Então, isso de fato tem. Você faz o transplante e você muitas vezes salva a vida da pessoa. Porque ela já está com uma microbiota tão ruim ali que você tem que usar antibióticos para tirar aquela microbiota ruim e dar uma nova microbiota para essa pessoa. Mas isso já tem no Brasil? Já tem no Brasil. Já estão sendo criados bancos de fezes no Brasil. E então, por isso eu estava brincando que é um bom negócio, que pode ser realmente vender cocô, pode ser um bom negócio no futuro. Nossa, Quem imaginou que Quem um dia a imaginou? gente fosse vender cocô? exatamente. Mas é algo muito sério isso, muito científico. E eu conheço pessoas que atuam, né, nesse meio de pesquisa e é muito interessante. Acho que é bastante promissor. Né? Eu E acho como num que faz futuro essa próximo- seleção, né? Eu fico pensando aqui. Na verdade, Os eu meus não tô botões. nem pensando nisso. Eu tô pensando como que você identifica que um paciente precisa desse De transplante, um transplante dessa microbiota. dessa microbiota? Através daquele exame genético? Uhum. Daquele mais complexo? Tem, assim, o exame da sequenciamento da microbiota intestinal, o exame genético, né? Aí tem uma tecnologia que ainda é a mais usada hoje, chama 16S, né? Uma tecnologia onde você sequencia parte das bactérias só. E essa é uma tecnologia boa, mas que não é tão completa. E hoje tem uma tecnologia chamada de shotgun. E essa shotgun você faz o sequenciamento genético de todas as bactérias, todos os bichinhos que moram em você. Bactéria, fungo, protozoário. Então você detecta, de repente, que a pessoa tem um nome lindo. Endolimax nana, por exemplo, que é tipo uma ameba, uma giardia. Então você detecta que a pessoa tem, porque se ela está em você, que é muito difícil você ter um exame esses exames normais, de cultura, de parasitológico, muitas vezes você faz vários e não pega. Agora, se ela está em você, ela tem os genes. Então você detecta no teste genético. Então você vê que a pessoa tem aquilo. E aí, então, isso é uma das aplicações de você descobrir que a pessoa tem alguma coisa que você vai tratar adequadamente. Né? Se ela tem um micro-organismo ali, um parasita, você vai ter que dar um antibiótico, usar alguma estratégia específica, mas você vai ver o sequenciamento. Então, uma das coisas é aquilo que a gente estava falando de diversidade na microbiota, quantidade, e existem parâmetros de saudabilidade no intestino. Então, tem bactérias que são boas, né? E tem nomes bem legais, assim, tipo Akkermansia mucinifila, Fecalobacterium prausnitzii. Então, essas são bactérias boas, e a gente vai ver no exame lá se você tem isso. Mas só Porque- nesse exame que você mencionou, do exame genético? ou- No exame genético. Então você consegue ver isso e você consegue ver, porque aí existem filos, né, que a gente chama famílias diferentes, né, de bactérias. Então se a gente lembrar lá da biologia, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Então quando você detecta, assim, tem que ter um equilíbrio entre dois filos mais importantes no intestino, né, que são chamados de Firmicutes e Bacteroidetes, essas famílias. Então, se você de cara você já vê se tem um desequilíbrio nesses filos. Então, você tem que pensar numa dieta apropriada para você rebalancear isso, eventualmente uso de probióticos, ou pós-bióticos, ou flavobióticos. Tem vários tipos de intervenções que você pode fazer. Ou ter que usar antibiótico, né, por exemplo, fitoterápicos, tem várias coisas que você pode usar. E aí você detecta, você consegue ver, e aí o transplante
fecal pode ser feito, você vai escolher o doador para qual finalidade e para qual desequilíbrio que aquela pessoa tem, né, baseado em exames bastante sofisticados como esse. E que ele detecta também como é que E está. vai sem nenhum, sei lá, como que eu posso perguntar isso? Pega as fezes e ela vai direto, do jeito que ela tá, você vai direto lá pro intestino. O transplante? É, Não, é tudo tem retirado essa uma, microbiota, é tudo feito um processamento tem um processo. laboratorial, Ah, tá. né? Ai, que susto. Para aí, então, ser administrado. E Você engole o cocô Nossa, por eu uma fiquei sonda, pensando é isso que aqui. você tá pensando. Eu falei, meu Deus do céu. não, ninguém vai comer cocô. Mas Graças a Deus. você vai Ainda bem. preparar aquela microbiota e vai ser colocado, administrado no paciente, no receptor, através de um método específico, de sondas nasogástricas ou retais, para você poder fazer a inseminação, vamos dizer assim. Mas não é uma coisa que a gente pensar assim, né? Parece uma coisa meio disgusting, né? Mas, mas não é. Parece. É todo um método científico mesmo para fazer isso. E essas kombuchas da vida ajudam nessa proliferação de bactérias boas ou, tipo, isso é mito? Ajuda esses alimentos fermentados, né? Então, Sim. por exemplo, você pega Yakult. Yakult, né? Todos os fermentados, Yakult, mesmo vegetais fermentados, né? Que se faz o processo de fermentação, chucrute, cenoura, beterraba, né? Tudo você pode fermentar. No processo de fermentação, o que acontece? Crescem bactérias. Essas bactérias, você faz o processo da fermentação e essas bactérias vão crescer, né? Porque elas se alimentam do carboidrato, principalmente, da fibra, né? E elas crescem. Então você tem um meio de cultura, cresce um monte de bactéria boa e você toma esse alimento fermentado, que pode ser o iogurte, né? Uma bebida láctea, né? Fermentada, pode ser o kefir, pode ser a soja fermentada, quer dizer, o próprio kombucha também, né? Que são bactérias que a gente chama de probióticas. Probióticas, o termo vem de pró-vida, em favor da vida. Então, tem que ser, a gente poder chamar de probióticos, são bactérias vivas, né? Porque senão elas não têm o bio, né? Porque elas se estiverem mortas. Daí a gente pode chamar de pós-bióticos. Mas então tem que ser bactérias vivas que a pessoa ingere que vai ter um efeito benéfico na saúde de quem recebe. Daí você chama de probiótico. Então, E os- realmente tem. A gente, aqui é até importante falar que aqui no canal a gente deu receita de como fazer o próprio kombucha em casa. Legal. Exatamente. Ótimo. Muito legal. Eu nunca tinha provado e eu achei muito, Muito gostoso. muito gostoso. É uma boa. Agora, você tem que imaginar que você pega e fala, então eu vou comprar, viajei para Miami, aí vi lá um probiótico que tinha 200 bilhões, né? Aí o outro fala, não, mas o meu tem 350 bilhões, né? E o outro fala, não, mas o meu só tem 20. Aí você fala, puxa, então tá, eu comprei um probiótico que tem 50 bilhões de UFC, né, que a gente vê no rótulo, que são unidades formadoras de colônia. Só que assim, você está colocando no universo de trilhões. Então o que são bilhões no universo de trilhões? É uma gotinha no oceano. Então você pode estar tomando um probiótico, mas você tem que, ao mesmo tempo, para que eles se perpetuem, você tem que mudar a sua alimentação, aquilo que você vai oferecer, aumentar o consumo de fibras, vegetais, polifenóis, né, compostos bioativos que vêm de uma alimentação equilibrada. Porque senão aquilo não vai durar, né? Então, o probiótico é ótimo, mas eu acho que o mais importante é a alimentação. É o tal do pré-biótico. Eu ia o perguntar que do que- prebiótico agora. O quê? O que é um prebiótico? Como que a gente sabe o que é um prebiótico, né? O que é bom pra gente? O pré-biótico é, vamos dizer, a comidinha que você vai dar para suas bactérias intestinais. Então, o pré é a fibra, principalmente. Aí você tem vários tipos de fibra. Inulina, tem o GOS, tem o FOS, você tem vários tipos diferentes, fibra de goma de acácia, né? Então, essas fibras que você dá, aí essa bactéria pega essa fibra e fermenta. E é a partir do processo de fermentação que ela vai produzir principalmente aqueles ácidos graxos de cadeia curta, acetato, butirato, propionato, que são fundamentais para a geração de energia no nosso corpo, para a proteção da mucosa, da barreira intestinal, do nosso sistema imunológico. Então, o pré-biótico é fundamental, porque senão as bactérias não crescem, né? E esses pré-bióticos podem ser comprados, formulados em forma de suplementos, mas pode vir da alimentação.
Então você tem uma alimentação rica em fibras, vegetais, verduras, legumes, é a melhor forma de você dar boa qualidade de pré-biótico para os seus probióticos, né, que são as suas bactériazinhas, crescerem felizes, E saudáveis. saudáveis. Agora vamos para a pergunta polêmica. E o ozônio retal funciona? Porque todo mundo fala disso, né? O Hoje em ozônio dia virou tá um tabu, né? Ao mesmo super tempo que ele amo. virou um tabu, ele virou uma coisa super em voga, né? Porque Sim. assim, Uhum. Mas, tipo, isso já se fazia na ortomolecular há, tipo, 20 anos atrás, né? Verdade. O ozônio, eu acho algo super interessante e que deveria ser mais estudado. Não é ainda reconhecido pelas sociedades médicas no Brasil, né? O ozônio ele é feito sem esse reconhecimento. Teoricamente, ele só seria permitido para estudo, mas a gente sabe que isso é feito. E o que o ozônio é? Na verdade, você pega o oxigênio, que é o O2, né? E tem uma maquininha de ozonização, que você coloca ali o cilindro e ele sai O3, que é o ozônio. E o ozônio não tem micro-organismos que resistam ao ozônio. Por isso que você vê piscinas que são ozonizadas, né? Ao invés de cloro, usa ozônio. Então ele é muito bom para cicatrização, por exemplo. Então uma pessoa que está com uma cicatriz que não melhora, não consegue fechar e tudo, muitas vezes o uso do ozônio pode ser muito interessante para cicatrização. E agora, tem outras aplicações também. Então você pega o sangue, ozoniza o sangue e devolve para a pessoa. devolve pra pessoa. E então, teoricamente, por quê? Talvez o ozônio tenha um efeito anti-inflamatório, mas falta estudos. Então, tudo indica que sim, mas a gente não tem respaldo. Não é uma medicina baseada em evidência nem publicada. Você vai em Cuba, por exemplo, a medicina lá é muito baseada em ozônio, né? Ozonioterapia. Mas, e aqui, assim, o ozônio retal, por exemplo, seria uma via de absorção. Não porque isso vai mexer com a microbiota local. Até porque você não consegue ter uma ação tão alta assim, né? Em todo o intestino. Então, isso é uma via de entrada do ozônio. Então, tem pessoas que falam, não quero fazer uma coisa endovenosa. Não quero tirar meu sangue, ozonizar e voltar porque eu tenho medo. Então, uma alternativa é o ozônio via retal. Entendi. Ou então aplicação local para cicatrização, né, de diabético, pós-cirurgia. Então, a gente vê alguns casos que na prática funcionam. Mas ainda falta estudos científicos, né, para poder você ter um uso mais difundido. Não É claro conseguimos que é ser barato, né? polêmicas. Não conseguimos a polêmica. É. O ozônio O é doutor barato. tá muito contido. Não, eu faço, por isso que eu tô falando, mas eu tenho uma retocolite ulcerativa. Então, quando eu tô atacada, o ozônio me faz desinflamar. Uhum. Ele me ajuda a não sangrar. Então, pra mim, funciona. Não sei se pra você vai funcionar. Diga mas aí se você faz ozônio. Eu amo ozônio. Pra mim, tipo, ozônio é vida. E você vê muito, ele é um anti-inflamatório mesmo. Então você vê, por exemplo, é usado para dor. Então para reumatismo, dor na coluna. E tem gente que usa, adora. Tem atletas que usam e se sentem muito bem. Mas é bastante individual. A gente não sabe direito ainda como que é o mecanismo de ação. E ozônio é barato, né? Não precisa da Big Pharma, né? Das indústrias. Exato. Então Por tudo isso que é que barato, ninguém- que não tem patente, não tem graça e não dá dinheiro, né? Exatamente. Então, Então, eu acho que isso é um grande problema. Eu acho que deveria se investir mais, né, para você tornar o ozônio uma coisa indicável no sentido correto, não surgir críticas de muitos médicos um pouco mais ortodoxos que vão falar que você vendeu a sua alma pro demônio, que você está fazendo coisas que Leviano, né? E é da mas a mesma gente forma. adora, né? A gente adora trazer essa medicina do bem-estar e Sim. essas. Inclusive, o doutor vai lançar um livro, gente. Spoiler em primeira mão. Spoiler em primeira mão. Além de ter agora o simpósio, né? Vamos ter um congresso Congresso, desculpa. que é um congresso de eixo intestino-cérebro. E então é bem focado nisso, né? O quanto o intestino é importante para a nossa saúde mental. E para isso vão se reunir assim nesse congresso muitos especialistas da área, inclusive internacionais. E a gente vai ter a presença realmente de personalidades, assim, vamos dizer, no estudo dessa área que são muito importantes. A gente vê que isso está exponencial, né? Está crescendo muito. Então, eu estou muito feliz de poder fazer parte como um organizador também desse congresso, porque a gente vai poder ter muita troca de informação, né? Troca de ideias e
fazer um network muito bacana, porque é uma área de pesquisa, de estudo e já de prática também, dessa história de você tratar do seu intestino e melhorar até a sua saúde mental. E tem uma área nova que, inclusive, a professora titular da Universidade da Austrália, que é a Felice Jacka, que é a mais que publica nisso, ela que definiu um termo chamado psiquiatria nutricional. Ou seja, a psiquiatria, os médicos psiquiatras mais antenados e mais estudiosos estão vendo que aquilo que você come ou suplementa, mas a forma como você cuida do seu intestino, a saúde do seu intestino, você tem impacto em doenças de saúde mental, como, por exemplo, desde ansiedade, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, espectro autista. Então, já existem estudos de assinaturas microbianas da microbiota intestinal para esses tipos de doença. Então, se você trata a saúde intestinal, você pode ajudar a resolver muitas doenças, né, problemas de saúde mental importantes, que muitas vezes a pessoa toma vários medicamentos diferentes, ansiolíticos, antidepressivos, estabilizadores de humor, antipsicóticos, e não responde direito, né? Puxa, por que será? Porque se você não tem uma microbiota boa, vamos pensar na serotonina, todo mundo fala da serotonina, né? 90% da serotonina é produzida no intestino do nosso corpo, não é no cérebro. Caramba. Então, isso, a dopamina também, né? Então, assim, poxa, então se eu vou tomar um antidepressivo que, teoricamente, ele tem que fazer o quê? Né? A maioria deles, você aumentar a quantidade de serotonina entre um neurônio e outro. Mas se você toma aquilo, quem garante que aquela serotonina que você está produzindo no intestino, ela vai ser direcionada, de fato, para o cérebro, né? Essa serotonina ela pode ir para uma outra via, uma via tóxica, chamada via da quinurenina, que é tóxica, é ruim para o cérebro. Então, às vezes a pessoa toma uma porção de remédio, vou tomar então triptofano, 5-HTP, eu vou tomar um monte de serotonina que eu vou ficar mais feliz. Olha lá. A pessoa que ama um 5-HTP. Olha lá. Aí você tem uma microbiota ruim no seu intestino. E é só você treinar e comer direito comigo. Aí você vai fazer um monte de quinurenina que você vai sentir péssimo. Com dor de cabeça, mal-estar, humor ruim. Dor de cabeça, eu tenho bastante. Olha, por que será, né, doutor? Mas faz tempo que eu não tomo 5-HTP. Não tô dizendo que é ruim, hein? Mas se a pessoa tem que ter uma microbiota boa. Sim, tem que ter uma... Que não é o meu caso, né, doutor? Sabemos já disso. Daqui a pouco quem tem que fazer transplante sou eu. Mas é verdade, isso impacta... Por isso o termo enfesado, né? Por isso. Realmente dá mau humor. Dá mau humor. Dá mau humor. E aí isso, realmente, a gente tem que cuidar desses seres que habitam dentro de nós, né? E quando que vai ser o congresso, doutor? Vai ser de 19 a 22 de abril, Legal. Ali na Faria Lima, no B32, que é um prédio da baleia, todo mundo conhece como prédio da baleia. O bonitão. Bonitão. Sim. Então a gente vai são 4 dias de conferências e aulas e tudo isso, palestras, direto sobre esses temas de saúde intestinal. Que legal. Que a UEL vai cobrir para você. Não é mesmo? Em primeira mão. Trazer alguns... Que honra, hein? Que honra. Não, que honra nossa, Que né, honra doutor? nossa, de exatamente. poder estar com esses mestres falando sobre isso, né? Então a gente vai estar bem antenado para você que gosta disso. É melhor vocês ficarem por aqui, porque a gente vai cobrir e vai falar muito disso aqui. Exato. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Adorei o papo. Vou fazer o teste genético. Boa. Não, e o bom que a gente pode convidar o doutor várias vezes para vir aqui no Welcome, porque Tem assunto. tem assunto. Não falta, né? Assunto não falta, né? Sim, os E- próximos serão hormônio, tireoide. E você só vai ver o doutor lá no Faustão e aqui. É. E na revista, porque ele é colunista da revista. Da revista. Mas é assim, né? Como bom leonino, né? Que nós somos leoninos. Sim. Se você deixar o leonino começar a falar, jogar um holofote, ele não para mais. Que ótimo. Então pode vir mais vezes, doutor, Vai que ser um vai ser prazer. ótimo pra gente Obrigado levar. pelo convite. Adorei estar aqui. A gente que adorou. É. Né? Exatamente. Então, para você que quer ver o doutor mais aqui falando de outros temas, escreve aqui embaixo do que você gostaria que ele falasse, que assim a gente traz ele para falar de outras coisas também. Exatamente. Obrigada. E todo mês, lá na UEL, tem a coluna do doutor.
Sim, Então na confere revista. lá. Então tem que entrar na revista, tem que olhar a revista inteira para saber o que ele escreve pra gente. Exatamente. Obrigada por você assistir o nosso podcast até aqui. Te convidamos para o próximo. Tchau. Seja Até já. muito bem-vinda.